Olá, alunos e alunas do YouTube! Vamos começar agora a 13ª aula do curso de Farmacologia. Na aula passada, falei sobre os analgésicos opioides, enfatizando a transmissão neuronal da dor e os mecanismos desses analgésicos para debelar dor. Na aula de hoje, veremos os fármacos usados para reduzir a depressão e os estabilizadores do humor. Essa aula será dividida em 5 partes. Na primeira, veremos os conceitos de depressão e mania e as características do tratamento depressivo. Na segunda parte, veremos os inibidores da monoaminoxidase. Na terceira, veremos os antidepressivos tricíclicos. Na quarta parte, os inibidores seletivos da recaptação de monoaminas. E na quinta parte, o tratamento dos transtornos bipolar. Eu sou o professor Sérgio e começa agora mais uma videoaula. O assunto de hoje é antidepressivos e estabilizadores do humor. Então, o que é que veremos nessa aula? Então, vamos falar inicialmente sobre a definição do que é humor, do que é transtorno de humor. Vamos classificar os transtornos do humor. Vamos ver quais são as etiologias que levam à depressão ou levam à mania. Vamos ver os conceitos de transtorno depressivo maior e transtorno bipolar. Isso tem uma relação com a teoria monoaminética. Isso tem uma relação com a teoria monoaminérgica. Então vamos ver o que essa teoria monoaminérgica diz. Quais os papéis da serotonina e da noradrenalina na depressão. E aí falaremos sobre as principais classes de antidepressivos, que são os inibidores da monoaminoxidase, os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os antidepressivos atípicos e os estabilizadores de humor serão falados no final dessa aula. Então, o que é humor? Bem, eu trouxe aqui 3 definições de humor. Primeiro, humor pode ser dito como emoção pervasiva e mantida que dá colorido às percepções do mundo. Então, esse é um conceito bastante utilizado na literatura, de que a emoção é aquilo que traz algum colorido, alguma emoção, né, à vida. Também o humor pode ser a somatória de todas as emoções e sentimentos que estão presentes na consciência do indivíduo em um determinado momento. É claro que nem sempre as pessoas estão ou bem-humoradas ou mal-humoradas. Por isso é importante determinar em que momento o humor ele se apresenta. Então, em determinado momento da vida, nós temos a somatória de todas as suas emoções e sentimentos e que o indivíduo ele tem consciência daquele humor. Uma terceira definição é que o humor é o estado de disposição básica, difusa e prolongada da afetividade. Então, de certa forma, o humor é emoções, todas as emoções que nós sentimos, emoções positivas ou emoções negativas. E o transtorno de humor? O que seria o transtorno de humor? O transtorno de humor seriam condições clínicas nas quais há perturbação desse humor. E ele pode ser do tipo depressão, ou pode ser do tipo mania. Então vamos classificar os transtornos de humor. Os transtornos de humor podem ser 3 tipos: transtorno depressivo, transtornos bipolares e os transtornos ciclotímicos. Os transtornos depressivos podem ser ainda transtorno depressivo maior e o transtorno distímico. E os transtornos bipolares podem ser do tipo bipolar 1 ou mania, ou bipolar 2 ou hipomania. Então, se nós fizéssemos um gráfico, e nesse gráfico nós consideramos aqui essa linha horizontal como sendo o humor normal, ok? Esse aqui seria o humor normal. Nós teríamos tudo que está para cima seria humor positivo. Tudo que está para baixo seria humor negativo. Ou seja, tudo que está para cima seria aquele humor exacerbado, aquela alegria.
Tudo que estiver para baixo dessa linha nós consideraremos a tristeza, o humor depressivo. Então, no transtorno bipolar do tipo 1, ou seja, na mania, o que nós observamos é que nós apresentamos, o paciente apresenta mania plena, ou seja, estados de alegria, de euforia exagerada plena, assim como estados de depressão plena. Então, na mania, no transtorno bipolar do tipo 1 ou do tipo mania, nós temos mania plena, mas nós temos estados depressivos plenos também. Já no transtorno bipolar do tipo 2 ou hipomania, o que nós observamos é que a intensidade ela é menor do que no tipo 1. Então, na hipomania, nós temos estados depressivos também, apresentam também estados maníacos, momentos maníacos, mas os níveis de mania e os níveis de depressão são muito menores do que no bipolar tipo 1. Na depressão, você não observa estados de mania, ou seja, você não observa estados de euforia, estados de sentimentos positivos, de emoções, de humor positivo. Apenas estados de humor negativo. Então, na depressão, nós observamos que esse gráfico ele sempre vai aparecer abaixo da linha do humor normal. E na distimia, nós observamos, sim, obviamente que na depressão esses estados estão sempre, os estados de humor sempre se mostram negativos, mas com intervalos de humor normal. Então, nós observamos que existem estados depressivos, estados de humor negativo, intercalados com humor normal, intercalados com estados normal de humor. Já na distimia, nós observamos que os níveis de depressão eles são menores, como acontecia na hipomania, por exemplo. Os níveis depressivos eles são menores, mas eles são mais prolongados. Então, ele praticamente, durante todo o tempo, ele está em um estado depressivo não tão grave quanto na depressão plena, mas praticamente todo o tempo ele apresenta um estado de humor negativo. Ok? Então, nós temos bipolar 1 com depressão e manias plenas, bipolar 2, que é a hipomania, ou seja, depressão e mania em níveis menores do que no tipo 1. Na depressão, nós temos estados depressivos plenos intercalados por estados normais de humor. E na distimia, nós temos praticamente o tempo todo o estado depressivo, ou seja, muito mais prolongado, mas com níveis menores do que na depressão plena. Quais são as razões para um indivíduo desenvolver depressão? Então, são vários os motivos, são vários os fatores. A etiologia ela é multifatorial, mas alguns fatores são destacados aqui. Fatores psicológicos, como, por exemplo, capacidade de lidar com estresse. Muitas pessoas elas entram ou elas engatilham o estado depressivo pela incapacidade que elas têm de lidar com o estresse. E o estresse pode desenvolver ou pode pelo menos engatilhar o estado depressivo. Também abuso e negligência na infância. Os traumas de infância podem ser responsáveis também, podem ser um dos fatores desencadeantes dos estados depressivos. A ausência da figura materna também é um fator psicológico importante. E algumas perdas, como perda de emprego, perda de entes queridos, separações, muitas vezes são fatores importantes que desencadeiam o estado depressivo. Todos eles são englobados no grupo dos fatores psicológicos. Mas existem outros fatores também, como fatores ambientais. O uso de substâncias psicoativas, substâncias que vão alterar o metabolismo neuronal. Isso pode desencadear também, pode ser um fator importante no desenvolvimento da depressão. A alteração de ritmos biológicos, da frequência cardíaca, alteração do metabolismo geral, tudo isso pode ser um fator importante para o desenvolvimento da depressão. Estilo de vida errático. Então, o indivíduo ele resolve mudar completamente o seu estilo de vida. Eventos adversos precoces, como por exemplo a morte de alguém, né? As perdas também podem ser encaradas nesse grupo dos fatores ambientais.
Também fatores biológicos, como alteração no sistema límbico, desequilíbrio das aminas biogênicas. A gente vai falar sobre a teoria da monoamínica da depressão, mas alteração na produção dessas aminas biogênicas são fatores importantes já conhecidos, né, da depressão. Também alterações endócrinas, alterações hormonais também são fatores importantes para a depressão. Anormalidades do sono, né, alterações do sono, insônia ou também uma hipersonia são importantes fatores para o desenvolvimento da depressão. E alterações de ritmos circadianos, né? Então, o indivíduo ele troca a noite pelo dia, então ele trabalha sempre à noite, ele dorme sempre durante o dia, e isso pode ser um fator importante para o desenvolvimento da depressão. E os fatores genéticos, a herança genética também já é bem conhecida, que ela pode ser um fator importante para desencadear a depressão nos seus descendentes. Então, o que nós vimos até agora foram alterações do humor, foram fatores que podem alterar o humor. Vamos agora ver especificamente os fatores que alteram o humor para o estado depressivo e posteriormente para o estado de mania. Depressão maior é o principal sintoma da depressão e ela se caracteriza pelo humor deprimido, ou seja, pelo humor abaixo da linha do humor normal, ou pela perda de interesse em praticamente todas as atividades. Bem, nós normalmente, qualquer ser humano, normalmente tem algum estado de depressão, tem algum momento de depressão. O que diferencia a depressão patológica da depressão fisiológica é que esse humor deprimido, essa perda de interesse, ocorre em praticamente todas as atividades e ela ocorre por pelo menos 2 semanas. Normalmente, uma pessoa que tem uma depressão fisiológica, ela não tem uma perda de interesse por todas as coisas e nem por mais de 2 semanas, né? Então, na depressão maior, o que acontece é a perda de interesse em praticamente todas as coisas por pelo menos 2 semanas. Além dessa falta de interesse, na depressão maior, nós observamos o acompanhamento de pelo menos 4 desses sintomas, 4 dos seguintes sintomas, no mínimo 4, pode ser que sejam mais de 4. Então, a pessoa, além de perda de interesse, ela tem também insônia ou hipersonia, ou seja, uma dificuldade para dormir ou um excesso de sono. É um dos sintomas que pode ocorrer em alguém que tem depressão maior. Sentimento de desvalorização ou excesso de culpa. Muitas pessoas com depressão têm esse sentimento de desvalorização, que ela não é importante para ninguém, que ela não faz nada correto, que ela só erra. Também fadiga ou falta de energia. Muitas pessoas com depressão ficam o dia todo trancado em um quarto, deitado em uma cama, porque estão cansados, não conseguem trabalhar. Então essa fadiga ou essa falta de energia é um sintoma bem típico do estado depressivo. Redução da capacidade de pensar ou de se concentrar. Então o indivíduo não consegue pensar, não consegue se concentrar em nada. Muitas vezes isso é o que mais atrapalha o trabalho. Também alteração significativa no apetite ou no peso. Então as pessoas normalmente engordam muito, ganham muito peso, ganham muito apetite, ou perdem apetite, algumas delas perdem apetite também, e aí perdem peso. Retardo ou agitação psicomotora, e também pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Então, na depressão maior, nós temos perda de interesse em praticamente todas as atividades que a pessoa vinha realizando. Essa perda de interesse ela acontece por pelo menos 2 semanas, e é acompanhado de pelo menos 4 sintomas, como insônia, hipersonia, sentimentos de desvalorização ou excesso de culpa, fadiga, falta de energia, redução da capacidade de pensar ou de concentrar-se, alteração significativa no apetite ou no peso, retardo ou agitação psicomotora e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Bem, mas a depressão, na maioria das vezes, ela é subdiagnosticada e, consequentemente, ela é subtratada, o que é um problema, nós veremos por quê. Então, nós temos aqui uma charge, um desenho, mostrando como uma mulher
que apresenta alguns sintomas de depressão, ela é subdiagnosticada com diversas especialidades médicas. Então a mulher diz o seguinte: doutor, ando chorando muito, estou sem ânimo para nada, até para namorar. Será que estou com depressão? Ela falou isso para um endocrinologista. O endocrinologista disse: acho que não. Você deve estar com algum problema na tireoide e por isso ganhou peso e está desmotivada. Ela foi ao psicólogo e o psicólogo disse: acho que não. Você está chegando aos 50. Os filhos saíram de casa, o casamento deve ter perdido a graça. No ortomolecular, acho que não. Você precisa tomar umas vitaminas para deter a ação dos radicais livres no organismo. Aí no ginecologista, ela disse a mesma coisa e o ginecologista disse: acho que não. Você está entrando na menopausa e tem de fazer reposição hormonal. E no cardiologista, acho que não. Você ganhou uns quilinhos, o colesterol pode estar alto, precisa fazer exercício e dieta. O problema do subdiagnóstico da depressão é que quem não recebe o tratamento adequado e fica deprimido pela primeira vez, tem 50% de chance de enfrentar uma segunda manifestação da depressão. E se passar por um segundo estado depressivo, ela tem a possibilidade de 70% de ter um terceiro. E se tiver um terceiro, 80% de ter um quarto. E se tiver um quarto, 90% de ter um quinto. Então nós temos aí um aumento da capacidade. Cada vez que o indivíduo vai tendo estados depressivos, ele tem uma maior chance de ter um segundo, um terceiro e um próximo estado depressivo. Por isso que o diagnóstico da depressão é fundamental para que ele possa ser tratado o mais rapidamente possível e consequentemente, ele possa impedir que haja o desenvolvimento da depressão. Agora, por que algumas pessoas têm depressão? Então, isso ocorre porque há alteração no equilíbrio de alguns neurotransmissores. Se foi observado em alguns estudos que as emoções são controladas por 3 neurotransmissores: a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E que os níveis deles, de serotonina, noradrenalina e dopamina, e o equilíbrio entre eles, se modifica, ou seja, aumenta ou diminui, quando nossas emoções mudam também. Então significa o quê? Que o aumento de serotonina, de noradrenalina ou de dopamina, ou a redução deles, são produzidos para que nós possamos sentir a emoção certa para cada ocasião. Quando esses neurotransmissores apresentam reduções na sua produção, normalmente as pessoas desenvolvem o estado deprimido. Então, a partir daí, foi desenvolvida a teoria monoamínica da depressão. E a teoria monoamínica da depressão surgiu a partir da observação de outros fármacos que apresentavam relação com o humor ou com o sentimento das pessoas. Então, se observou 3 fármacos que não são antidepressivos, mas que apresentaram relação com mudanças do estado de humor. Foi a imipramina, a iproniazida e a reserpina. A partir da observação das ações desses 3 fármacos, foi criado as bases biológicas da depressão, as bases monoamínicas, a teoria monoamínica da depressão. A imipramina é um agente antipsicótico, era utilizado como agente antipsicótico. E se observou que as pessoas que faziam tratamento com a imipramina, elas apresentavam uma ação antidepressiva, elas melhoravam da depressão. Bem, o mecanismo de ação da imipramina é o bloqueio do transportador de serotonina. A serotonina, ela age na fenda sináptica, ela é recaptada pelo neurônio serotoninérgico e ela vai ser degradada pela monoaminoxidase. Com o bloqueio do transportador pré-sináptico de serotonina, esse neurotransmissor ele fica mais tempo na fenda sináptica. Permanecendo mais tempo na fenda sináptica, nós temos um aumento no tempo de ação da serotonina. Então, imaginou-se que, como a imipramina age inibindo a recaptação de serotonina, provavelmente a serotonina tem uma importante função no estado depressivo.
O segundo fármaco foi a iproniazida, que é um agente antituberculoso, utilizado na tuberculose, no tratamento quimioterápico da tuberculose. E ela também apresentou uma ação antidepressiva. O mecanismo de ação da iproniazida é a inibição da monoaminoxidase, da MAO. Ao inibir a MAO, ela inibe a degradação das monoaminas, inibe a degradação da serotonina, da dopamina e também da noradrenalina. Então, imaginou-se que realmente a serotonina estava envolvida com o estado depressivo, já que ao impedir a recaptação, melhora-se da depressão. Ao impedir a sua degradação, melhora-se também da depressão. Mas provavelmente outras monoaminas estavam envolvidas, como a dopamina e como a noradrenalina, já que a monoaminoxidase degrada as três. E por último veio a reserpina. A reserpina é um agente antihipertensivo. Antihipertensiva, ela age e ela apresentou uma ação depressiva. Ela age de que forma a reserpina? Ela impede que a noradrenalina ela seja armazenada na vesícula sináptica e, consequentemente, ela seja liberada na fenda sináptica, diminuindo assim os níveis de noradrenalina. Ao diminuir os níveis de noradrenalina, a reserpina age como antihipertensivo, ou seja, diminui a contração do vaso sanguíneo. Mas observou que isso também leva a um estado depressivo, ou seja, a depressão de noradrenalina provavelmente está envolvido também com o estado depressivo. Então criou-se aí a teoria monoamínica da depressão. Mas qual então as ações desses três neurotransmissores que podem estar envolvidos com a regulação do estado de humor? Bem, a noradrenalina ela tem algumas funções importantes, como a atenção, motivação, prazer e recompensa, ou seja, diminuições dos níveis de noradrenalina, diminui a atenção. A gente viu que um dos sintomas da depressão é justamente a falta de concentração e a falta de atenção. Também diminui a motivação, diminui o prazer e diminui a recompensa, que são sintomas importantes do estado depressivo. A dopamina ela está relacionada com as funções do estado de alerta. Então, diminuições da dopamina vão diminuir também o estado de alerta, vão diminuir também a concentração das pessoas. E a serotonina está envolvida com o estado obsessivo-compulsivo. A dopamina com a serotonina também estão envolvidas com a ansiedade. E aí acredita-se que as ações das três, da noradrenalina, da dopamina e da serotonina, estão relacionados com o estado de humor. Bem, o que se observou-se pela teoria das monoaminas cerebrais é que, principalmente, o déficit de noradrenalina e de serotonina estão envolvidos com os estados depressivos. E que os excessos desses neurotransmissores estão envolvidos com o estado de mania. A serotonina também, a depressão pode estar envolvida com alterações dos receptores, ou por disfunção dos receptores, ou por dessensibilização dos receptores, ou por diminuição do número de receptores que podem se ligar aos neurotransmissores. De qualquer forma, o que se acredita hoje é que essas três monoaminas provavelmente estão envolvidas com o estado depressivo. E que a noradrenalina e a serotonina são os mais bem estudados e que provavelmente têm uma ação mais importante. Então, vendo aqui só a serotonina e noradrenalina, as funções que podem ter relação com a depressão. A serotonina liberada na medula espinhal controla a percepção da dor, a regulação visceral e o controle motor, enquanto que a serotonina liberada no prosencéfalo modula o humor, a cognição e também controla a função endócrina. Já a noradrenalina, liberada no sistema nervoso central, controla a vigilância, a resposta ao estresse, as funções neuroendócrinas, o controle da dor e também atividades do sistema nervoso simpático. Isso mostra que deficiências na produção dessas monoaminas podem estar relacionadas a muitos sintomas típicos da depressão. Só relembrar como é que funciona o metabolismo da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. Esse aqui é o neurônio serotoninérgico. Então, um neurônio serotoninérgico,
nós temos transportadores de triptofano. O triptofano, ao entrar no neurônio serotoninérgico, ele vai ser transformado inicialmente no 5-hidroxitriptofano pela enzima triptofano hidroxilase. Ao se transformar em 5-hidroxitriptofano, posteriormente, ele vai sofrer ação da L-aminoácido aromático descarboxilase, sofreu aqui uma descarboxilação, se transformando em 5-hidroxitriptamina, ou seja, se transformando em serotonina. Serotonina vai ser armazenada na vesícula sináptica. Ao ser transportado por transportadores do tipo VMAT, nós temos aqui o armazenamento. Após um potencial de ação, essa serotonina vai ser liberada na fenda sináptica. Ao ser liberada, ela vai agir em receptores pós-sinápticos, são receptores que vão propagar esse potencial de ação. Também receptores pré-sinápticos, que são autorreceptores, são receptores inibitórios, que vão impedir, bloquear ou reduzir a liberação de mais serotonina na fenda sináptica, ou podem ser recaptados através de transportadores específicos. No caso da serotonina, nós temos o transportador SERT, transportador de serotonina. Essa serotonina transportada para o interior do neurônio, ela pode ser rearmazenada em uma vesícula sináptica ou ela pode ser degradada pela enzima monoaminoxidase, gerando metabólitos inativos. Já o neurônio dopaminérgico ou neurônio noradrenérgicos, eles possuem transportadores não de triptofano, mas transportadores de tirosina. A tirosina vai se transformar inicialmente na L-dopa e posteriormente na dopamina. Os neurônios dopaminérgicos, a síntese acaba aí. A dopamina vai ser transportada para dentro da vesícula sináptica através do mesmo transportador, o VMAT. E aí nós temos acúmulo de noradrenalina. Em neurônios noradrenérgicos, nós temos um passo seguinte, onde a dopamina é transformada em noradrenalina. Da mesma forma, o potencial de ação é responsável pela liberação ou de dopamina ou de noradrenalina na fenda sináptica. E esse neurotransmissor ele pode agir em receptores pós-sinápticos, propagando o impulso nervoso, em neurônios pré-sinápticos autorregulatórios, que controlam a liberação do próprio neurotransmissor, inibindo, ou podem ser recaptados através de transportadores específicos. No caso da noradrenalina, nós temos o transportador NET, transportador de noradrenalina. Da mesma forma que aconteceu com a serotonina, a noradrenalina pode ser rearmazenada em vesículas sinápticas ou pode ser degradada pela monoaminoxidase, produzindo metabólitos inativos. E acaba o efeito, então, da noradrenalina, acaba o efeito, então, da dopamina. Os principais receptores pós-sinápticos desses neurotransmissores são os seguintes. Para a noradrenalina, nós temos os receptores alfa-1. Os receptores alfa-1 são receptores do tipo excitatórios, que controlam e ativam uma enzima chamada de fosfolipase C. A fosfolipase C quebra fosfatidil-inositol bifosfato, quebrando esse fosfolipídio e liberando o inositol trifosfato e o diacilglicerol. Já os receptores do tipo beta-1 e beta-2 são receptores excitatórios também, mas eles ativam outra enzima, a adenilato ciclase, e aumentam os níveis de AMP cíclico. Já os receptores alfa-2 são receptores inibitórios e sua ativação produz uma inibição da adenilato ciclase. Normalmente, os alfa-2 eles são encontrados pré-sinápticos, no neurônio pré-sináptico, e aí reduz os níveis de AMP cíclico. Já os receptores serotoninérgicos, eles podem ser do tipo 5-HT1, subtipos A, B, D, E e F, que são receptores do tipo inibitório. Da mesma forma que nós observamos as ações de alfa-2, o 5-HT1 inibe a atividade da adenilato ciclase e, consequentemente, inibe os níveis de AMP cíclico. O 5-HT2, os subtipos A, B e C, são receptores do tipo excitatórios e agem como age o alfa-1 noradrenérgico. Eles ativam a fosfolipase C,
aumentando os níveis de inositol trifosfato e também de diacilglicerol. O 5-HT3 é um canal iônico que, ao se ligar na serotonina, se abre, promovendo a entrada de íons e a despolarização da membrana. Então, ele também é um receptor do tipo excitatório. E o 5-HT4, 6 e 7 é um receptor serotoninérgico excitatório que ativa a adenilato ciclase, como aconteceu com o beta, beta 1 e beta 2, aumentando os níveis de AMP cíclico. Então, são também receptores do tipo excitatório. Então, o mais conhecido neurotransmissor responsável pela depressão é a serotonina. É o mais bem estudado, mais bem catalogado, envolvidos com os estados depressivos. Só que, como nós vimos, existem diversos receptores serotoninérgicos. E esses diversos receptores serotoninérgicos não apresentam diferenças apenas no seu mecanismo de ação, mas apresentam diferenças também na localização. E essa localização está diretamente envolvida não apenas com o estado depressivo, mas com outros sintomas. Por essa razão, os antidepressivos que regulam os níveis de serotonina muitas vezes apresentam algumas reações adversas importantes. Então, nós podemos observar aqui 3 receptores importantes na neurotransmissão serotoninérgica. O 5-HT1A, encontrado no núcleo da RAF, e esse parece ser o receptor envolvido com o controle das emoções, com o controle do humor. Então, os antidepressivos que agem no controle da serotonina, na maior parte das vezes, aparentemente, eles promovem seus efeitos antidepressivos por regular os níveis de serotonina que se ligam dos receptores 5-HT1A no núcleo da RAF. Mas nós apresentamos também outros receptores, como o 5-HT3, que está no centro do vômito. O 5-HT2 é encontrado em diversas regiões no núcleo da base, e quando a serotonina se liga no 5-HT2 do núcleo da base, está envolvido com a irritação, na área límbica, envolvido com a ansiedade, na medula espinhal, envolvida com as funções sexuais, e no núcleo da RAF está envolvido com o sono. Então, isso significa que a alteração dos níveis de serotonina nessas regiões cerebrais que se ligam aos receptores 5-HT2 vão ter influência direta sobre essas funções, sobre o sono, sobre as funções sexuais, ansiedade e também a irritação. Então agora vamos falar sobre os transtornos bipolares. No transtorno bipolar, o que se observa são sintomas de mania associados ou intercalados com sintomas depressivos. Em determinados momentos, a pessoa tem suas emoções positivas intercalados com emoções negativas. Isso é o que caracteriza o transtorno bipolar. Então, no transtorno bipolar, a presença de mania ou de hipomania. No transtorno bipolar, nós observamos humor eufórico, otimismo exagerado, expansividade, bem-estar, tudo muito exagerado. Aumento da energia muito acentuada. Aceleração do pensamento, pensamentos de grandiosidade. São pessoas altamente distraídas, apresentam insônia, aumento acentuado das atividades cerebrais. Aumento do discurso, são pessoas que falam muito. E ações impulsivas, são pessoas que não pensam, elas agem, depois elas veem as consequências. Então isso caracteriza o estado de mania ou hipomania. Então nós vimos o estado depressivo nos slides anteriores. Aqui nós estamos vendo o estado de mania ou de hipomania. Então, o paciente bipolar, ele frequenta os dois sintomas. Em determinados momentos, ele está no estado de mania, ou seja, com seu humor eufórico, otimismo exagerado. Em determinados momentos, ele está no seu estado depressivo, ou seja, os sintomas mostrando diminuição do humor. Para finalizar essa primeira parte da aula antidepressivos e estabilizadores do humor, vamos falar sobre os conceitos básicos e algumas características do tratamento antidepressivo. Nessa imagem, nós podemos observar a evolução do tratamento antidepressivo.
como nós vimos no histórico, o primeiro antidepressivo utilizado na clínica foi a imipramina, na década de 1950, mais precisamente em 1957. A imipramina era um antipsicótico que observou-se ter um efeito antidepressivo e foi utilizado na clínica, foi o primeiro antidepressivo. Posteriormente, na década de 60, apareceram outros fármacos antidepressivos, como a desidramina, clormipramina, mitriptilina e nortriptilina. Esses primeiros fármacos antidepressivos, eles se caracterizavam por ser agentes de amplo espectro, ou seja, eles agiam em diversos pontos, eles tinham diversas ações diferentes. Posteriormente, a evolução do tratamento antidepressivo passou para os agentes mais seletivos, aqueles agentes que agem em uma única via, em um único tipo de neurotransmissor. E aí surgiu na década de 80 a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, dentre outros. Na década de 90 surgiram os novos agentes que afetam múltiplos sistemas monoaminérgicos, mas apenas um único receptor. E aí nós temos escitalopram, duloxetina, dentre outros. Então, a evolução do tratamento antidepressivo passou inicialmente pelos agentes de amplo espectro, que apresentam múltiplas ações. Depois, os agentes seletivos, apenas um único neurotransmissor. E hoje nós temos os agentes que agem em múltiplos sistemas monoaminérgicos, mas apenas em um único tipo de receptor. São os mais seletivos de todos. Bem, mas para entendermos o tratamento antidepressivo é importante que compreendamos alguns conceitos sobre esse tratamento. Primeiro, o conceito de resposta. O que é resposta? Quando ele melhora em pelo menos 50% dos sintomas. Outro conceito também é de remissão e de recuperação. Então, quando o paciente restaura completamente o humor, quando o humor volta ao normal, a gente considera remissão quando esse humor permanece por pelo menos 4 a 9 meses e recuperação quando esse humor é restaurado por pelo menos mais de um ano. Então, inicialmente a gente chama de remissão quando a recuperação, quando o retorno, quando a restauração do humor acontece em 4 a 9 meses e consideramos recuperação restaurar do humor por mais tempo, pelo menos um ano. Da mesma forma como acontece a remissão e a recuperação, ou seja, restauração do humor aos seus níveis normais, o humor pode voltar ao estado depressivo. E nós consideramos recidiva quando a depressão retorna em um tempo pelo menos de 4 a 9 meses após a restauração do estado normal, do humor normal, e recorrência quando a depressão ela retorna, quando os sintomas de depressão eles retornam por um tempo superior a um ano. Então nós temos aqui um gráfico mostrando exatamente esses conceitos. Nós temos aqui o considerado humor normal, os sintomas da depressão, sintomas mais leves, e aqui nós temos a síndrome depressiva, ou seja, os sintomas mais graves da depressão. E aí, esse paciente ele teve um estado depressivo, ele iniciou o tratamento aqui e ele começou a se recuperar. Se esse estado depressivo retornar em um tempo aí de pelo menos 6 a 9 meses, a gente considera isso recaída. Se o estado depressivo voltar com mais de um ano, nós consideramos isso recorrência. Se ele recuperar os sintomas, se ele restaurar o humor, se ele reduzir em pelo menos 50% dos sintomas, isso é considerado resposta terapêutica. Se ele restaurar completamente os sintomas da depressão, isso é considerado remissão. Se esses sintomas forem restaurados em um tempo de 4 a 9 meses, ou recuperação, se esses sintomas forem restaurados depois de um ano. Em média, 2/3 das pessoas que fazem tratamento antidepressivo melhoram em pelo menos 50% dos sintomas após 8 semanas. São os 67% da população que respondem ao tratamento antidepressivo. 33% das pessoas normalmente
não respondem ao tratamento antidepressivo. E desses 67% que respondem ao tratamento antidepressivo, 90% que continuam o tratamento têm recuperação completa dos sintomas antidepressivos, enquanto que 10% vão ter uma recaída. 90% deles vão recuperar completamente, né, dos efeitos depressivos. O que se observa quando se inicia o tratamento antidepressivo é que existe um intervalo de tempo, um lapso de tempo, entre o início do tratamento antidepressivo e a remissão dos sintomas depressivos. Isso acontece porque, com a redução da concentração de neurotransmissor na fenda sináptica, o neurônio ele promove uma upregulation, ele promove uma síntese maior de receptores para aquele neurotransmissor. Ou seja, ele aumenta a sensibilidade. Então, nós podemos observar aqui nesse gráfico que aqui foi utilizado um antidepressivo que promoveu um aumento nas concentrações de neurotransmissores, mas o excesso de receptores no neurônio pós-sináptico não permitiu a restauração, não permitiu a resolução clínica dos sintomas. Então, nós podemos observar aqui que mesmo com o aumento do número de neurotransmissores, os efeitos clínicos aqui permaneceram ainda com estado depressivo. Esses efeitos clínicos dos antidepressivos só vão ocorrer depois de pelo menos 3 a 4 semanas. Isso acontece porque o neurônio volta a produzir uma quantidade normal de receptores para o neurotransmissor. Então, a explicação que se tem hoje a respeito dessa defasagem de tempo entre o uso do antidepressivo e o aparecimento dos efeitos terapêuticos daquele antidepressivo se diz respeito principalmente a uma adaptação metabólica do neurônio que produziu mais receptores em virtude da redução dos neurotransmissores. Consequentemente, o aumento de neurotransmissores muitas vezes não é suficiente para sensibilizar o excesso de receptores e produzir os efeitos terapêuticos. Depois de 3 a 4 semanas, o neurônio volta a produzir uma quantidade adequada de receptores e os efeitos terapêuticos dos antidepressivos eles surgem. Então, pessoal, chegamos ao final da primeira parte da aula Antidepressivos e Estabilizadores do Humor. A gente viu nessa aula os conceitos de depressão e de mania e as principais características e conceitos do tratamento antidepressivo. Na próxima aula, iniciaremos as classes de fármacos antidepressivos, começando pelos inibidores da monoaminoxidase. Vamos falar sobre os fármacos que inibem a enzima monoaminoxidase e, consequentemente, inibem a degradação dos neurotransmissores, permitindo que eles permaneçam mais tempo agindo na fenda sináptica. Então, até lá com a segunda parte da aula Antidepressivos e Estabilizadores do Humor.